Sejam bem-vindos mais uma vez. Agora a gente vai dar o início. E aí a gente vai dar início aí à nossa programação da tarde, lembrando que a partir de agora é palestra o tempo todo, então fiquem à vontade, se comportem aí que a gente vai começar, tá bom? Para não tomar muito mais tempo, para a gente iniciar esse dia a programação, vou chamar aqui o Rodrigo Cid, né, para a gente palestrar, trazer aqui um pouco para vocês sobre o trabalho que ele vem fazendo, tá? Quero agradecer pela presença. E aí galera, tudo bem? Muito prazer, eu sou o professor Rodrigo Cid, sou professor de filosofia lá na Universidade Federal de Ouro Preto. A galera geralmente acha intrigante o fato de eu mexer com filosofia e estar junto da tecnologia, mas eu vou falar um pouquinho para vocês de por que eu estou relacionado com esse mundo da tecnologia, né? Uma das razões, assim, eu sempre conto um pouco dessa história porque é uma história que me deu uma motivação real para estar aqui. Que foram as perdas de duas coisas. Um periódico acadêmico que eu editei durante mais de 10 anos, chamado Investigação Filosófica, e quando eu levei para a Universidade Federal do Amapá, que eu era professor há pouco tempo lá, eles levaram para a editora da universidade, mas o computador da editora teve um problema, queimou, e a gente perdeu todos os volumes que a gente tinha, mais de 10 anos de publicação ali. E eu sou artista plástico também, então eu estava fazendo uma exposição também numa galeria no Amapá, e invadiram essa galeria e roubaram 2 obras de arte minhas. Então, a partir da perda desses objetos, tanto o objeto acadêmico, que é um periódico acadêmico, quanto a perda de objetos artísticos, me fizeram me direcionar para blockchain e para essa tecnologia que está todo mundo falando aqui da Web3 para vocês. Então, assim, por que eu fui direcionado para isso? Porque a blockchain é uma forma de registro de informação, né? Ela registra as transações que ocorrem lá dentro, e essas transações elas podem estar conectadas com determinados objetos como mídias, como, por exemplo, um periódico acadêmico, um certificado que você tenha, ou qualquer outro tipo de mídia que você queira registrar lá dentro. Não apenas mídias, mas transações, né? Mas eu fui para a blockchain por causa da possibilidade do registro dessas mídias de um modo descentralizado, né? Que é esse modo no qual as mídias são registradas em vários computadores, em vários servidores diferentes, que todos são parte do mesmo sistema. Então, assim, a importância disso tudo foi registrar essas informações de um modo que, mesmo que o servidor se destrua, o computador queime, eu ainda tenho essas informações registradas em outros nodes do sistema, em outros computadores e outros servidores registrados no sistema. Então, assim, eu vim falar para vocês um pouquinho da ideia de arquivo digital. Vou deixar o pessoal entrar um pouquinho e aí eu falo mais um pouco. Mas, assim, de um modo geral, essa apresentação ela foi tirada a partir de um artigo que eu publiquei num periódico acadêmico chamado Bragis, e o artigo fala de ser um arquivo paradigmático. Qual é a ideia dele? Eu tentei apresentar umas propriedades que fossem propriedades muito importantes para alguma coisa ser um arquivo, como, por exemplo, o arquivo, para ele funcionar bem como arquivo, o arquivo, para funcionar bem como um arquivo, ele precisa ter algumas propriedades que façam dele um arquivo, como, por exemplo, ele tem que ter uma certa acessibilidade para as pessoas, né? Então, os objetos, os documentos que estão dentro dos arquivos, eles têm que ser acessíveis para as pessoas que têm direito de acessar aquilo e não acessíveis para as pessoas que não têm direito de acessar. O arquivo em si ele tem que ser durável, então você precisa de acessibilidade e durabilidade, né? Por exemplo, ele tem que resistir a intempéries, uma série de coisas, e ele tem que ter praticabilidade, que é o que é chamado nos arquivos. Aqui, o que é chamado nos arquivos, a praticabilidade, que é a possibilidade de você realizar coisas com aqueles arquivos. Por exemplo, você vai juntar arquivos de uma certa coisa que você está arquivando, todos numa determinada pasta que vai ser acessível para certas pessoas. Você vai, por exemplo, fazer
fazer manifestações culturais envolvendo esses arquivos. Então, a praticabilidade é o que você pode fazer, a utilidade, a funcionalidade para os usuários que você pode dar no seu arquivo. Então, assim, é tudo muito técnico que eu falei aqui, mas eu acho que o que é importante a gente saber é que na escola, nas universidades, a gente tem arquivos dentro das universidades e o mundo digital ele traz para a gente a possibilidade de ter esses arquivos de um modo digital. Agora, qual é a vantagem disso tudo? Por exemplo, quando a gente tem na blockchain o registro dos arquivos que a gente precisa lá, a gente tem uma disponibilidade universal desses arquivos. Ou seja, isso quer dizer, esses arquivos estão acessíveis para qualquer pessoa que tenha um computador e possa acessar a internet, por exemplo, né? E ela acessa a blockchain, ela tem os dados que estão registrados lá. A blockchain, só para falar de uma maneira rápida para vocês, é como se fosse um livro de registro de informações, e esse livro de registro de informações pode registrar qualquer tipo de informação ali. E esse livro é acessível por qualquer pessoa, ele é transparente e não pode ser falsificado. Por quê? Porque ele tem uma forma de registro descentralizado. O que isso significa? Por exemplo, você vai registrar uma informação lá, está registrada no meu computador, no seu computador, no computador de vários servidores que são chamados de nós do sistema. Então, assim, em cada computador que está associado a esse sistema da blockchain, ele registra as mesmas informações, de modo que você não perde mais aquelas informações de jeito nenhum. Agora, por que isso é útil? Isso é útil para uma série de coisas. A gente vai falar daqui a pouco sobre como a arte está envolvida com isso tudo. Vocês já devem ter ouvido falar de NFT, dos macaquinhos, do Neymar e tal, esse tipo de coisa. Embora esses não sejam os únicos NFTs que existem, eles são uma forma de registro de uma determinada arte dentro da blockchain. Agora, como é que acontece esse registro, né? A gente viu outras coisas importantes, né? A resistência à censura, porque como a blockchain é esse conjunto de nós fazendo o sistema, você precisa, para poder modificar qualquer coisa dentro da blockchain, você precisa de que um hacker, por exemplo, controle mais de 50% dos computadores da rede. E como essa rede está descentralizada pelo mundo todo, é praticamente impossível. Então, assim, se alguém quiser censurar ou fazer o site não funcionar, remover as informações de lá, não vai ter como fazer isso. Então, assim, a blockchain é um sistema de registro de informação com disponibilidade universal, ou seja, qualquer pessoa tem acesso, resistente à censura, então, assim, é difícil de falsificar, né? E tem longevidade tecnológica. O que isso significa? Como ele é feito em muitos computadores, muitos servidores diferentes, a possibilidade de eles se destruírem e você perder a informação é muito pequena. Então, assim, se vocês são artistas, ou vocês são escritores, ou qualquer arte de qualquer tipo, vocês podem registrar essa arte dentro da blockchain, ou o texto de vocês dentro da blockchain. No caso do mundo acadêmico, vocês podem registrar os seus certificados. Vocês podem registrar os seus certificados, vocês podem registrar tudo que vocês produzem, inclusive como uma forma de associar o registro daquilo que você está registrando com o seu nome. Por exemplo, você está criando uma marca, então você coloca a sua marca ali, registra na blockchain como seu. Então, assim, você vai ter pelo menos uma forma de garantir que aquilo foi feito por você na data tal, entendeu? Que foi antes da data de outra pessoa que poderia tentar roubar a sua ideia. Então, até para registrar ideias dentro da blockchain, pode ser um bom caminho para vocês fazerem isso. Então, assim, sugiro para vocês que vocês observem um pouco mais como funciona a blockchain e vejam como vocês podem utilizar a blockchain para poder construir suas coisas. Por exemplo, há pouco tempo, a rede Blockchain Brasil foi construída pelo BNDES e o TCU. E a rede Blockchain Brasil é uma blockchain feita para instituições nacionais estarem dentro e colocarem seus dados dentro. Então já estão desenvolvendo um sistema, por exemplo, no qual cada aluno teria algo como um CPF digital. O sistema se chama DARC, né? Seria como o CPF digital do aluno, onde você pode ter todos os dados associados ali.
E aí, assim, você tendo esses dados associados dentro de um registro do aluno, esse registro pode ser até apresentado de um modo descentralizado e ser propriedade do aluno. Então, assim, até o modo como a gente vai estar registrando certificados, registrando históricos escolares e todo esse tipo de coisa, vai ser, todos esses métodos acadêmicos, né, de registro vão ser transportados em algum momento para a blockchain. Lá na Universidade Federal de Ouro Preto, eu faço parte de um laboratório chamado GIFLabs. Eu faço parte de um laboratório chamado GIFLabs, que é um laboratório de aplicação tecnológica na educação, feito pelo Departamento de Filosofia, e a gente está se unindo a um laboratório de ciência da computação chamado CryptoLab. Então, assim, caso vocês queiram saber mais sobre isso, dá uma olhada em giflabs.xyz, vocês vão ver o site e nossos projetos. E se tiverem interesse, fala assim, mesmo a galera das escolas, sabe? Se tiver interesse em trabalhar com a gente, em produzir junto com a gente, pode entrar em contato, e-mail, todo esse tipo de coisa. Mas eu estava falando que a gente está se envolvendo com o CryptoLab, que é um laboratório de ciência da computação, para poder levar para a Universidade Federal de Ouro Preto essa possibilidade do registro dos próprios alunos acontecerem dentro da blockchain e serem descentralizados. Os alunos terem a propriedade desses dados que eles estão produzindo dentro da universidade. Isso é facilmente acessível, não falsificável, esse tipo de coisa. Então, o que eu falei para vocês, né? A blockchain é um livro razão, distribuído e imutável. Então, é um livro de registro de transações, né? Aí eu falei para vocês que dá para registrar mídias na blockchain. Não é bem assim. Você registra as informações na blockchain e existe um outro mecanismo chamado IPFS ou R-Wave, que são mecanismos de registro descentralizado também, mas das mídias. Então, na blockchain a gente registra, por exemplo, o link de onde está a mídia no registro descentralizado, qual é a carteira que está produzindo aquilo, né? Então, assim, carteira, por que eu falo carteira? Eu poderia falar conta, né? Mas, assim, como essas coisas todas acontecem na blockchain, e a blockchain também é a casa das criptomoedas, então, assim, muita gente vai falar aqui para vocês de criptomoedas, né? Mas, assim, a blockchain é mais do que a casa das criptomoedas e dos NFTs. Ela é a casa desse registro imutável das informações. Então, assim, só indicando para vocês que a gente do GIFLabs com o CryptoLab, a gente quer montar esse registro de informação do aluno que seja transparente e acessível para qualquer pessoa, ou pelo menos para o aluno, que seja acessível para o aluno e para as pessoas que a gente julgar adequados, por exemplo, na universidade, as pessoas que tiverem um login apropriado, e esse registro poder estar completamente com o aluno, ele poder colocar os certificados lá. Por exemplo, eu comecei um processo há pouco tempo de registrar todos os certificados dentro da blockchain. Para que isso? Você tem todos os seus certificados agora dentro de um perfil seu, dentro da blockchain, quer dizer, dentro de um lugar onde você registra esses certificados. Você pode registrar os seus dentro da blockchain e acessá-los facilmente. Então, assim, a blockchain pode trazer para vocês que estão dentro da área do ensino, da educação, dos estudos, uma possibilidade de ter um registro fácil de todas as suas produções, além de ser um lugar onde você pode registrar não só as produções acadêmicas, mas suas produções artísticas. Você pode obter financiamento para projetos, entre outras coisas. Então, assim, a blockchain, ela, como eu falei para vocês, ela é imutável. Ela é imutável porque tem essa dificuldade de falsificar, porque você precisa controlar muitos computadores do sistema para poder fazer qualquer modificação na blockchain. Então, ela é considerada basicamente imutável. Você tem que controlar, sei lá, milhares de computadores pelo mundo, é bastante difícil. Então, o que a gente falou para vocês sobre descentralização e acessibilidade, né? Então, aqui a gente está falando sobre a distribuição que eu falei para vocês em múltiplos nós. Os nós, eu estou falando de computadores para vocês. Os computadores na rede têm todas as mesmas informações, são esses nós. Então, assim, para ter qualquer modificação, você precisa de uma modificação nisso. E essa natureza é um acesso universal e transparente. Por exemplo, você tem transações realizadas ali na blockchain, qualquer pessoa pode ver quais são as transações. Você não sabe exatamente de quem é a transação, mas você sabe que é de uma determinada conta específica. Se você souber qual pessoa está associada a essa conta,
você sabe também que é essa pessoa que está fazendo a transação. Mas a blockchain, ela tem uma coisa que ela, ao mesmo tempo que permite você ser anônimo, ela também deixa transparente todas as informações. Então, assim, ela dá muitas possibilidades para a gente. E aí o que eu falei, junto com a blockchain a gente tem esse armazenamento de mídias descentralizado, né? Que aí vão poder seus PDFs, suas imagens, seus vídeos, tudo você pode registrar ali dentro, e é uma maneira de você nunca mais perder a informação. E não só isso, eu estou falando só de armazenamento para vocês, mas outros palestrantes vão falar para vocês, por exemplo, que vocês podem construir contratos inteligentes dentro dessa blockchain que armazena as informações e, por exemplo, realizar funções dentro dessa blockchain, como vender um determinado produto digital. Você fez lá um desenho que você gosta muito, você registrou ele como um NFT dentro da blockchain. Agora você quer colocá-lo para vender, você pode fazer isso. Então você pode transferir, vender, comprar, fazer uma série de ações econômicas dentro da blockchain. Isso eu já vou acabar aqui o que eu tenho para falar daqui a pouco, mas eu queria falar de uma coisa importante para vocês, que é o seguinte: quando a gente pensa em blockchain e registro de informações associado, por exemplo, à existência de criptomoedas que estão na blockchain, a gente pensa que a gente pode construir muitas coisas econômicas com a blockchain e ganhar dinheiro com a blockchain. Super verdade. No entanto, o que a gente tem que ter noção e de repente uma reflexão filosófica antes, eu cheguei aqui falando que eu sou professor de filosofia, então eu queria que vocês refletissem também sobre isso, que que tipo de coisas a blockchain economicamente pode te fornecer e como você pode construir as coisas dentro da blockchain. Por exemplo, tem duas posições muito comuns dentro da blockchain, que é uma posição mais libertária. Tem pessoas que vão falar que são quase anarcocapitalistas, que vão falar para vocês assim: ah não, a blockchain é um lugar onde você vai poder ter liberdade para poder realizar uma série de transações, e talvez eles vão falar mal do Estado ou qualquer coisa assim, né? E tem outra posição, que é uma posição mais comunitarista, que é uma posição que vê a blockchain como uma possibilidade de descentralizar os ganhos de uma série de empresas. Por exemplo, se você é artista, tem as galerias geralmente são intermediadores que ganham dinheiro em cima dos artistas. Uma forma de descentralizar isso seria dando poder para os próprios artistas registrarem e venderem suas próprias obras. Então percebe, você pode ter essa visão e a visão de querer construir alguma coisa dentro da blockchain, e essa coisa ser algo como uma social good, algo social para ser um bem público para as outras pessoas. Ou você pode querer construir uma startup que pode ter intenções de ganhar dinheiro e tal. Então, dependendo de como você vê a blockchain, você pode ter uma posição mais à direita ou mais à esquerda, ou você pode ter uma posição mais comunitarista e pensar que os aplicativos que você está construindo ali dentro são aplicativos para o bem social, ou você pode ter uma visão mais capitalista e pensar aquilo como a construção de um aplicativo que está te fazendo ganhar muito dinheiro e vai retornar dinheiro para você. Então, assim, eu só queria que vocês tivessem em consideração, vocês são jovens aprendendo uma série de coisas agora, então eu queria que vocês tivessem em consideração que há posições políticas diferenciadas dentro da Web3 e dentro da utilização dessa tecnologia, que é possível vocês aceitarem qualquer uma dessas possibilidades. Eu não vou falar nem a favor de uma nem a favor de outra, porque tem pessoas de todas as posições, embora eu seja mais comunitarista, e o projeto que eu estou construindo, que se chama GIF Labs, que eu falei para vocês no início, é um laboratório que está construindo 8 projetos diferentes. Um desses projetos é a construção de um aplicativo educacional. A gente está até em contato com a galera da Web3 Edu, trocando figurinhas sobre isso. E é construir um aplicativo educacional que seria governado pelos próprios estudantes e professores, e que o dinheiro gerado nessa plataforma iria para os próprios usuários da plataforma, né? Então não é uma coisa que a gente está construindo para ganhar dinheiro, mas é uma coisa que a gente está construindo para desenvolver uma comunidade dentro da educação e que permita que o desenvolvimento desse aplicativo possa gerar recursos para as próprias pessoas que estão utilizando esse aplicativo. Outras empresas vão fazer outros aplicativos na blockchain que têm o objetivo de eles próprios ganharem dinheiro e também facilitar o trabalho das pessoas que estão na blockchain, porque senão não teria sucesso. Mas então eu queria só deixar claro, eu não coloquei isso daqui nos meus slides, mas eu queria falar um pouco sobre isso,
porque na maior parte dos eventos de Web3 a gente acaba tendo uma posição muito específica política dos palestrantes do evento, e eu queria deixar claro para vocês que não tem só uma posição, tem pelo menos duas posições políticas aí, ou mais, dependendo de como você pensar. Tem sistemas de governanças múltiplos dentro da Web3 que permitem que, independente da sua posição política, você construa a governança que você quer para aquilo. Então, aí estão falando sobre todas as questões da blockchain, mas eu queria me focar na academia e mostrar para vocês alguns dos projetos que são possíveis da gente fazer dentro da blockchain. Por exemplo, a gente pode ter verificação de credenciais acadêmicas. Como? Por exemplo, se a universidade tem um perfil ou uma carteira e começa a registrar as informações acadêmicas dentro da blockchain, qualquer pessoa pode acessar a blockchain para saber sobre essas informações. E aí você não vai poder falsificar, porque na blockchain você vê direto quem está registrando aquelas informações e quais informações foram registradas. Então, assim, vocês sabem, tipo assim, sei lá, você vai num evento, tem um certificado que tu ganha lá naquele evento. Tem gente que falsifica certificado para poder colocar no currículo. Mas se os certificados são registrados on-chain, tu já não consegue falsificar isso. Então, assim, a gente tem algumas coisas que valem muito a pena para a academia seguir dentro da blockchain. Por exemplo, se a gente tiver um arquivo de registro das publicações acadêmicas dentro da universidade, a gente também acessa isso com muito mais facilidade, consegue ter um registro de data, de quando foi feita essa transação e uma série de metadados diferentes que a gente pode colocar dentro do registro. Então, assim, para o registro de publicações acadêmicas, isso é muito vantajoso. O histórico acadêmico dos próprios alunos que eu falei para vocês, né? Que é assim, se vocês quiserem pesquisar sobre isso, procura o sistema DARC com K no final, que é um sistema feito pela Rede Blockchain Brasil, que está sendo desenvolvido pela Rede Blockchain Brasil, para você ter um registro descentralizado dos alunos dentro dessa blockchain que eles estão criando. Então, esses são alguns dos projetos que a gente tem no GIFLabs, que é o laboratório que eu falei para vocês. A gente tem o projeto do aplicativo de educação, né, que é para descentralizar justamente a distribuição da educação, os professores poderem dar cursos diretamente para os alunos fazerem cursos, se desenvolverem como professores a partir de badges e ter uma gamificação no qual os alunos se interessem mais por aquilo. Então, esse é um aplicativo que a gente está desenvolvendo. E o objetivo dele é registrar todos os dados on-chain. Então seria ter já, nesse aplicativo a gente já teria uma parte daquilo que a gente estava falando sobre ter um perfil acadêmico específico com as suas informações todas registradas ali, de fácil acesso para você e para outras pessoas. A gente tem uma série de livros, tem 38 livros agora, a gente acabou de publicar mais 2 ontem, e todos esses livros estão publicados on-chain, então o registro de informações dele não tem como ser perdido. É uma série de livros de traduções de verbetes da Stanford Encyclopedia of Philosophy, então assim, a gente está em contato com a Stanford também, que deu autorização para a gente construir isso. A gente tem projetos de arqueologia e arquivologia digital, né, que é pegar periódicos perdidos, tentar retomar, registrá-los on-chain para não ter mais perdas novamente de periódicos. A gente começou com o periódico de investigação filosófica nisso. E a gente tem trabalhos com produção de magazine, uma magazine voltada à arte, um periódico acadêmico voltado à arte, tecnologia e filosofia, inclusive e também literatura, né? Com literatura, a gente tem produção de alguns livros, a gente tenta arrumar financiamento para esses livros também. O Matsaté, que é o livro que a gente está produzindo agora, ele está aprovado na Lei Rouanet, a gente está angariando recursos, e ele é também todo registrado on-chain e tem uma conexão com o próximo projeto, que é o projeto de metaverso. Então a gente está construindo ambientes imersivos. Esses ambientes também são registrados on-chain, né? Mas ambientes imersivos para questões de literatura. Então, assim, e finalmente, eu sou storyteller de jogos de metaverso, então eu construo histórias para jogos e trabalho muito nessa área de construir galerias, histórias para jogos e tal. Então a gente tem um trabalho tanto com o metaverso, mas
tentando enfocar a questão educacional disso tudo, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem uma biblioteca feita no metaverso com todos os livros da série Investigação Filosófica e outros livros publicados pela Universidade Federal de Pelotas, que é uma parceira nossa nesse projeto, que se chama Near Alexandria. Essa biblioteca foi financiada pela Near Foundation, que é uma fundação que dá recursos para a Web3, que dá recursos para projetos dentro da Web3. Então aproveito para falar sobre isso, tanto para os professores quanto para os alunos. A Web3 é lotada de financiamentos e possibilidades de financiamentos para projetos. Então, assim, se vocês tiverem projetos que vocês se interessem em construir, vale a pena dar uma olhada em como é que funcionam esses financiamentos. A gente está tentando obter financiamento em educação também. Esse mesmo evento aqui tem também financiamento de blockchains que estão financiando o evento, financiando parte do evento. Então, assim, saibam que essa é uma possibilidade também de vocês construírem coisas. E aí a gente se pergunta, né? Como que as propriedades universais, que foram aquelas que eu falei de durabilidade, acessibilidade e praticabilidade, podem ser utilizadas por nós dentro desse arquivo acadêmico, né? Como é que essas propriedades do arquivo paradigmático podem ser utilizadas dentro da blockchain, ou pensadas dentro da blockchain e dessa relação entre blockchain e a wave? Então assim, como que a gente pode usar isso tudo? Eu falo para vocês. Falo, olha galera, a gente pode utilizar isso tanto a partir do mundo da arte, quanto a partir do mundo acadêmico, quanto a partir de muitos outros mundos. Eu estava falando com a Numa um dia desses, acho que hoje, né? Quer dizer, nem sei se foi com a Numa, mas assim, o que eu estava falando é que eu fui alugar um apartamento. E aí a pessoa com quem eu estava alugando, o corretor, a gente fez todo o processo digital. E o processo digital envolvia eu ter uma carteira, eles terem uma carteira, e a gente assinar uma transação na blockchain. Então você repara, quaisquer formas de contratos que a gente está construindo, principalmente relacionados a coisas digitais, a gente pode construir dentro da blockchain. Então, e isso está se expandindo cada vez mais. Então, eu acho que uma coisa que vale a pena se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada no site do GIFLabs, ou dá para chegar isso daqui um pouquinho para o lado, para conseguir pegar o QR Code? Se não der, não tem problema. Se vocês não conseguirem entrar pelo QR Code, entra pelo giflabs.xyz. Vocês tendo qualquer dúvida... tá lendo? Maravilha. Então está funcionando o QR Code. Dá uma entrada no site. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum interesse em algum projeto, conversa com a gente está aberto à participação. Uma das formas de educação que eu acho mais importante que a gente utiliza no GIFLabs é a educação por meio da produção prática de produtos. Então, assim, por exemplo, até eu dou aula, minhas aulas são, os alunos têm que produzir um livro sobre alguma coisa. Aí a gente vai produzir o livro, vai registrar um check. Então, assim, caso vocês queiram até ter um estágio com a gente, tem estágio onde a gente vai produzir coisas que vocês saem com produtos de vocês produzidos. Então, assim, eu espero que eu tenha podido jogar um pouquinho de luz aí nesse instrumento tecnológico que a gente tem, que é a blockchain, que é esse livro de registro de informações, e mostrar o quanto ele pode ser útil para vocês na forma de vocês registrarem informações acadêmicas, ou registrarem seus produtos artísticos, ou registrarem qualquer tipo de coisa lá dentro e utilizarem os contratos inteligentes para poder fazer transações ali dentro. Vender, comprar, transferir coisas, fazer uma série de ações ali dentro. E não só isso, inclusive desenvolver aplicativos e aplicativos descentralizados, que eles chamam de DApps. Vocês podem desenvolver esse tipo de coisa on-chain que tenham a ver com os interesses de vocês. Então saibam que a gente está muito no início disso e tem muita coisa ainda por desenvolver. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, por favor, pode se manifestar aí. Vou dar um tempo para vocês. Você queria falar alguma coisa? Não. Tá. Massa, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida e não quiserem perguntar para mim agora, eu entendo, mas se quiserem me encontrar ali atrás depois e conversar diretamente, pessoalmente comigo para sei lá, ou esclarecer qualquer dúvida ou ajudar em qualquer coisa, eu estou disponível.
Muito prazer em conhecer vocês. Queria agradecer todo o pessoal da Web3PE. A galera foi legal demais, tá? O pessoal fantástico, receberam super bem. E espero aí, próximo ano, estar aqui com vocês, mostrando os desenvolvimentos dos projetos do Leaf Labs. Valeu, obrigadão. Bem, a gente vai dar continuidade à nossa agenda, né? Agora a gente vai ter uma roda de conversa com o pessoal. Deixa eu só... Bem, vou chamar a Numa, o Edu e o Rodrigo também de volta aqui para a gente conversar com a galera. Fiquem à vontade, sente-se. Deixa eu pegar um outro microfone também para vocês. Olá, boa tarde, gente. Não, vamos, só mais um, tá? Boa tarde, gente. Boa tarde! Agora sim. Então, hoje a gente vai fazer uma roda de conversa aqui sobre criptoarte. Um momento. Criptoarte são as artes que a gente cria dentro das comunidades virtuais da blockchain. A gente teve só uma pequena substituição aqui aos 45 do segundo tempo, porque o Marculino, ele é inclusive da Pinestake, o fundador da Pinestake, que é um dos patrocinadores, ele teve que resolver uma emergência aí de último... Tá. E a gente vai ter a participação do Rodrigo, que estava aqui na conversa com a gente. Todos nós somos artistas também. Trabalhamos com outras coisas na blockchain, mas somos principalmente artistas. Rola aí a apresentação. Vocês são de nível de ensino médio ou fundamental? Fundamental? Massa. Talvez assim, algumas coisas sejam muito doidas, mas na verdade é porque realmente é. Mas é muito divertido, tem como a gente trabalhar com blockchain de muitas formas. E não só na parte super técnica, né? Todo mundo aqui tem vontade de trabalhar com saúde, ser professor, ser artista, que mais? Um monte. Trabalhar com computador, né, também, seja hardware ou seja montando programas, tem a possibilidade de trabalhar com blockchain, né? É uma tecnologia que serve para muitas coisas diferentes. E primeiro também é interessante a gente falar a importância desse evento que está acontecendo aqui, né? Além aqui da Web3PE, o evento que vocês vieram, né, da Semana de Ciências, ser um espaço público, ser um evento gratuito, para a gente trocar essa ideia e aprender várias coisas, né? Agora até chegou um lanche, também é a melhor parte, para a gente trocar essa ideia boa sobre tecnologia, reunir pessoas de vários lugares, né? E plantar uma sementinha aí para daqui a um tempo as coisas que vocês criam, elas vão lá e se concretizam. Beleza? Bom, é isso. Eu vou começar me apresentando, depois eu vou passar para o Dudux e para o Rodrigo. Esse aqui era o perfil do Marcolino, que está lá fora. E, enfim, gente, eu sou Numa, sou artista multidisciplinar, sou designer, produtora musical e educadora, né? Ainda não sou professora, mas em breve ainda vou. O meu sonho é ser professora de universidade. E sou formada em design pela UTFPR e mestra em design de artefatos digitais aqui pela UFPE, lá de Recife. E como artista, eu faço uma mistura muito da natureza, dos elementos da natureza, com elementos da minha vivência, da minha cultura. Depois eu vou ter um slide que eu vou mostrar melhor.
Eu acho que eu tenho que... Eu já volto para o seu. Aqui tem 3 obras minhas, né? Uma não dá para ver muito bem. Essa aqui é uma escultura em realidade virtual. Eu não sei se vocês já viram ou usaram um óculos de realidade virtual que você põe assim. E com os controles eu crio criaturas e monstros e bichos. Depois eu passo aquela escultura para um computador, trabalho com cor e aí eu transformo isso em NFT, em artes digitais que ficam dentro da blockchain. Essa outra, ela é um quadro bem grande, inclusive, de mais ou menos 1 metro por 80 centímetros, eu acho, feito em tinta acrílica. E também é uma possibilidade, ou seja, eu além de fazer artes digitais, eu também faço arte manual, gosto também de mexer com escultura e faço grafite. E tudo isso é possível ser transformado e registrado na blockchain, porque hoje em dia, né, a gente mexe muito em rede social. Quando eu ponho a minha arte no Instagram, o arquivo que está lá não é meu, ele é do Instagram, do Mark Zuckerberg, né? E se o Instagram der pau e deletar a minha conta, eu vou perder as minhas fotos. Vai que eu não tenho mais aquele desenho que molhou, ou que eu tinha feito só digital e troquei de computador e perdi. Se o Instagram deleta, eu perderia tudo. É aí que vem a blockchain, para que a gente não precise ficar dependendo de uma empresa com os nossos dados, e sim da gente poder mexer e cuidar da nossa própria arte, né? E por fim é isso, né? Faço grafite, animação, música e de tudo um pouco já fiz. Ah, então beleza. Agora o Dudux vai se apresentar. Então, boa tarde, tudo bem? Eu sou Eduardo, como eu me chamo de Dudux. Eu sou um artista multidisciplinar também. Eu faço muitas coisas, faço pintura, eu faço animação, eu faço grafite. Eu sou formado em cinema de animação. E artes digitais pela UFMG. Eu trabalhei muito tempo fazendo desenho animado, para publicidade e para filmes também. Mas desde muito tempo eu gosto muito da poética de misturar computador e humano na criação da arte. Ou seja, eu adoro muito essa brincadeira que, além do humano, o computador também faz arte, uma mistura entre os dois, da aleatoriedade da vida para criar muitas coisas. Então, eu desenvolvi esse tipo de trabalho que é a arte generativa, que é um tipo de trabalho mais abstrato que eu uso código e coisas aleatórias e tudo mais para criar uma arte que na blockchain é diferente para cada um. Ou seja, eu produzi, mas quem criou, quer dizer, eu criei, mas quem foi o processo de produção foi o computador que, com a minha ordem, criou a minha arte. Mas além disso, eu faço bastante outras coisas também, e esse aqui são alguns exemplos de trabalhos que eu faço. É uma coisa bem mais abstrata, mas eu também ainda faço desenho animado, eu faço grafite, eu faço escultura, eu faço pintura, porque querendo ou não, quando você é artista, você é um pouco maluco, você é um pouco esquisito, né? Está sempre criando bastante por aí. É bom ser esquisito, eu gosto. Fazer de tudo que der pra gente fazer, tá fazendo, né? Agora você, Rodrigo. E aí, pessoal, vocês já viram eu falar um pouquinho da posição de professor? Eu sou artista plástico também. Trabalho com pintura, escultura em bronze, assemblagem, colagem e, ultimamente, arte digital. Né? Tenho me envolvido também com um pouco de arte em código. Eu não sou tão sofisticado quanto o Edux, que é assim, craque desse tipo de arte. Falando nisso, queria até indicar para vocês, tem um site chamado P5JS. Vocês podem entrar lá para aprender para colocar código lá e transformar em arte. Se vocês quiserem aprender como fazer isso, vocês podem entrar no YouTube e procurar o The Coding Train, né? O trem do código, né? Então procura lá The Coding Train. Eu acho que tem legenda e ensina você passo a passo a fazer arte com código. Então assim, legal. Mas eu sou mais envolvido com arte hoje em dia, arte digital também. Deve ter 1 ano ou mais que eu não faço arte física.
mas tenho me envolvido bastante. Depois que comprei o iPad, comecei a usar, qual é o nome daquele programa, não? Do iPad, Procreate. Nossa, ficou muito mais divertido fazer as obras de arte. Então, assim, me apresentando, eu sou o Rodrigo Cid, faço arte aí desde 2015, descobri arte em Minas Gerais e comecei com arte física, até passar para arte digital e arte dentro de blockchain, para evitar que me roubem as obras de arte. Muito bom. Vocês, alguém aqui faz algum tipo de arte? Nenhum tipo de arte? Não temos nenhum artista, acho que com certeza deve ter algum artista tímido aí, né? Que até crochê é arte, então já temos uma aí. Mais uma, pintura, dobradura, escultura, anime. Desenho no caderno. Desenho no caderno, sim. Eu inclusive, sempre o professor chamava minha atenção, porque eu desenhava muito. Eu tive até um professor que ele me proibiu de desenhar, mas eu fui e me vinguei, e eu sou artista. Então, assim, gente, essa conversa é para ser mais descontraída. Se vocês também tiverem alguma dúvida, porque o mais interessante da blockchain e das NFTs foi o seguinte: quando eu comecei, foi um amigo meu que falou, olha, ele já sabia que fazia arte, já sabia que eu tinha envolvimento com o movimento social, né? Eu tenho bastante amigos indígenas lá no meu estado, no Paraná, e sempre que dá fazer alguma atividade lá para ajudar eles, a gente faz, né? Aí esse amigo falou, olha, fiquei sabendo que tem um coletivo, que eles estão precisando de arte para arrecadar dinheiro para eles. É o coletivo Oix. Na época, hoje em dia ele foi dissolvido, né? Não existe mais. E eles eram um coletivo da galera Paeter Suruí, de Rondônia, né? E aí eu falei, pô, vender arte digital para arrecadar doação, que negócio doido, né? Vou conhecer. E descobri como funcionava. No fim eu não fiz a arte para eles, mas eu comprei a arte deles e também consegui desenvolver ações, né? Além de eu vender minha própria arte, hoje em dia, como eu também trabalho como designer e sou pesquisadora, eu não tenho tanto tempo mais para produzir minhas obras. Mas sempre que eu produzo uma obra, eu foco em arrecadar dinheiro para atividades educacionais e também para doações para comunidades, né? Por exemplo, semestre passado, agora que concluiu, eu dei um semestre de aula junto com um professor de design lá na UFPE e a gente lançou uma coleção de arte com todos os alunos da turma, da graduação. E foi muito legal. A gente fez com o tema de capitalismo de vigilância, que é essa ideia aí de vender os nossos dados das redes sociais, das buscas, do computador e da internet, tudo que a gente usa. E foi muito interessante. A gente teve animações, a gente teve fotografia, a gente teve colagem. Todos os alunos venderam suas obras. A gente conseguiu arrecadar uma grana bem legal. Cada aluno recebeu pelo que vendeu, sem eu precisar distribuir, foi tudo automático. Tivemos apoio da própria blockchain, onde a gente colocou, né, a Tesos. A Tesos compartilhou o nosso projeto. Nós fomos capa do site da Object, mostrando as obras de arte dos alunos. E depois disso, como trabalho final dessa disciplina, a gente também desenvolveu um produto, né? Porque como são designers, fez ali pessoas que pensaram em aplicativo de doação de sangue, de empréstimo de livros, aplicativo de música, tudo pensando na lógica da blockchain. Foi muito legal. Inclusive, eu e esse professor também se organizando para escrever um artigo para publicar na revista da Geek Labs, né? Então, outra coisa que daí eu quero perguntar, tanto para o Rodrigo quanto para o Rodrigo, o Rodrigo já falou, na verdade, qual foi a principal motivação dele, né? Mas assim, de fato, como que aconteceu? Quem chamou você, né? Vou primeiro perguntar para o Dudu como que foi quando tudo começou na criptoarte para você.
Então, eu já produzia arte digital já tinha um tempo, mas um amigo em 2021 me chamou e falou: olha, tem uma nova forma aí de você se capitalizar e distribuir sua arte, porque eu já vendi minha arte, mas era de uma forma bem complicada, principalmente que é uma coisa totalmente digital. E além disso, uma motivação maior foi o que o Rodrigo já tinha falado, da conservação da obra de arte na blockchain, porque como eu já trabalhava como web art, arte em código, tudo isso, às vezes se você perde um servidor, a arte se perde, ou então uma tecnologia fica defasada, você não consegue abri-la depois. E nisso, quando você coloca uma blockchain, você tem um acesso sempre ali, porque todas as pessoas virtuosas, os validadores vão estar salvando sua arte, produzindo e colocando ela para sempre estar visível. Enquanto existir a blockchain, sua arte vai existir junto dela. Ou seja, é uma forma de conservação e de você saber de onde que veio essa arte também, no caso. Que o povo chama de provenance, mas procedência em português, vamos falar assim. Você pega uma arte, você sabe quem é o artista, que dia que ele criou, como é que ele criou. E, por exemplo, se você comprou e você revender, você sabe quem são os antigos donos, quem foram as outras pessoas que já tiveram essa arte, e por quanto comprou, por quanto vendeu. Para mim é uma coisa muito boa, uma forma de arquivar e preservar um bem imaterial que, no caso de uma obra de arte digital, você não consegue tocar a obra de arte digital, ela existe no mundo virtual, mas o mundo virtual ele se perde também a partir de um material que reproduz o virtual, às vezes modifica tudo e ele não consegue acompanhar o que já aconteceu. Mas nesse caso, como todas as pessoas estão sempre salvando e continuando no projeto, ele vai continuar infinito e não se perder de modo geral. Isso é uma coisa que aconteceu bastante com a web art, que começou ali nos anos 2000, 2010, as pessoas que criticavam outras coisas. Muitos desses trabalhos não existem mais hoje em dia por falta de suporte, por falta de um servidor, por falta de uma manutenção da tecnologia que não está mais disponível atualmente. Ou seja, é uma forma muito boa de preservar coisas digitais e até não digitais também, até coisas físicas, palpáveis e concretas, que foi o que o Rodrigo falou bastante na última palestra aqui também. É muito importante, né, essa coisa do... Todo mundo já queimou um disquete, perdeu um CD, o HD pifou, o computador queimou, e às vezes a gente perde coisas importantes, né? Eu mesma tenho uma perda enorme, eu perdi uma pasta de fotos com a minha mãe e eu não tenho mais a minha mãe. E eu coloquei dentro de uma nuvem, baixei lá no OneDrive e o OneDrive simplesmente comeu e eu perdi todas as fotos de vários anos que eu guardava da minha mãe numa pasta. É triste demais isso, né? Então, como é que foi a minha história com a blockchain? Eu falei um pouco dessa história, né? Aconteceram, eu tive 2 obras de arte roubadas, né? Então, minha história pelo mundo da arte foi essa. Eu estava expondo as minhas artes físicas numa galeria chamada Galeria Trocal, lá na Europa. E aí aconteceu a pandemia. No meio da pandemia, eu não pude voltar para buscar as obras de arte, porque a galeria ficou fechada. E aí, quando finalmente a gente pôde buscar as obras de arte, a galeria estava invadida por cima, tinham roubado as obras de arte. E eu fiquei completamente desesperado, imaginando que nunca mais eu iria fazer uma exposição física na minha vida. Então, ela falou assim, aí virou doido do metaverso. E é isso. Eu fiquei com medo de fazer exposições físicas, e aí eu tinha um galerista, que era meu galerista já há algum tempo, e ele virou meu galerista virtual. Ele criou um espaço virtual onde ele expunha as artes lá. O nome da galeria é Binária Galeria de Arte Contemporânea. E quem me introduziu foi o Gustavo Marques, que é o galerista de lá. E ele já tinha me introduzido antes no mundo das criptomoedas, né? Falando, Rodrigo, vamos investir nesse negócio aqui que parece que tá dando certo a parada. Eu falei, legal, vamos ver. E comecei a investir nisso. E aí, quando eu tive a perda das obras, eu não sabia que a blockchain tinha a ver com registro de informação. Para mim era só coisa de criptomoeda. E aí, quando eu perdi as obras, ele falou para mim assim, não, Rodrigo, você pode registrar tudo isso na blockchain e aí você não vai mais perder. Eu falei, nossa, que lindo, é isso mesmo que eu vou fazer. E aí registrei tudo na blockchain, e a partir de ter aquelas obras digitais,
eu comecei a pensar assim, aí eu entrei em contato com o metaverso e esses mundos virtuais, porque eles já tinham construído essa galeria virtual para mim, eu comecei a entrar em contato com outros mundos. E aí vi que, de fato, parece que o mundo dos NFTs e da arte digital é o metaverso, né? Porque lá você entra dentro de um mundo completamente virtual, você entra no mundo completamente virtual, que tem prédios virtuais, com galerias virtuais, onde as obras ali são obras digitais de vários artistas. Então você sente que você está entrando, de fato, num lugar que é o mundo das obras digitais, né? Então, assim, eu entrei nesse mundo da blockchain pelo caminho da arte, mas também pelo caminho do meu periódico ter sido destruído. Então, foi pelo caminho da destruição, mas destruição das minhas coisas, e descobrindo que existe um lugar onde eu posso ter essas coisas registradas para sempre e que pode ter esse caminho da virtualização disso, né? Então, assim... Bom, a gente espera que ninguém precise entrar pelo caminho da destruição na blockchain, mas que auxilie a gente, né, nesse processo. O que é bom, assim, também, a gente pensar na criptoarte, para vocês terem uma ideia, tanto o Rodrigo quanto o Eduardo, a gente se conhece virtualmente há 4 anos, é isso? Há 4 anos. E a gente só se conheceu presencialmente não faz tanto tempo assim. Você foi de ano passado? Não? Faz 2 anos. E você foi na minha edição? Ou seja, fazem 2 anos daí, só que a gente se viu pessoalmente. E a gente é amigo ali desde aquela época. A gente fez parte de um momento muito doido. Teve uma plataforma desenvolvida por um brasileiro que se chamava Riquetinunk, um nome muito esquisito em latim, mas assim, uma pessoa lá de Brasília montou uma equipe pequenininha, fizeram um marketplace lá com programação, e esse mercado de arte independente foi responsável pela entrada tanto do Brasil quanto de vários outros países de periferia do mundo a se tornarem fortes em criptoarte. A gente tem muita gente da Turquia, da Indonésia, que também veio desse movimento. Era um movimento intenso que a gente vê, além de vender as obras, a gente comprava as obras dos outros. Eu me tornei colecionadora de arte também a partir daí. Durante a pandemia, colecionei muita NFT e muita obra física também, quando eu podia, né? Porque eu sou designer trabalhando em casa, então o meu trabalho caiu, mas depois voltou a mesma coisa, né? Então, poder fazer coisas interessantes no meio virtual é se conectar com pessoas que a gente se identifica e pode montar uma amizade, uma pesquisa, uma coisa que seja nutritiva para a nossa vida, só que veio no virtual. Assim, eu tenho muito a sensação de que a criptoarte me passa uma coisa muito humana, só que completamente virtual. Eu tenho amigos que até hoje eu não sei como são o rosto. Eles são um avatar ali, um nome cheio de números no Twitter, e são pessoas que já me ajudaram. Eu, inclusive, o próprio MQQ, que é patrocinador aqui do evento, eu cheguei e falei para ele: olha, a gente está fazendo um evento de educação, a gente está precisando de patrocínio. Ele patrocina todas as iniciativas educacionais que eu faço. Então, tipo, isso é uma coisa que antes de eu ter contato com as NFTs, eu não sabia como fazer isso. E eu consigo me conectar com pessoas que se interessam mais por essas ações dentro da criptoarte, né? Além do meu projeto, ele também, quando ele pode, ele ajuda outros projetos, e tem vários colecionadores que fazem isso e vários outros artistas também, né? O projeto que eu falei com vocês dos alunos foi um outro amigo do Dux também, chamado Scott. Ele tem um projeto para lançar a obra de arte e introduzir novas pessoas, né? Então, quem for professor e tiver vontade de começar um projeto assim, a gente tem contato e todo mundo recebe uma moedinha e consegue começar a criar suas obras de arte. É só trocar uma ideia que todos nós 3
mais. E é só chegar, né, para aprender um pouco. Outra coisa que eu quero perguntar é, falar um pouco sobre a importância da internet, tanto para a nossa arte quanto para o nosso trabalho. Porque, por exemplo, para mim, pessoalmente, eu comecei